Fala, Clóvis. Tudo bom? Bom dia. Olha a jogada de mestre. Esse material áudio, tudo que eu recebi aqui, que eu te mandei, eu recebi de um grupo da nossa turma, tá? Dos tenentes, lá do Comando Militar do Leste, aí onde teve essa manifestação grande aí, tá? Ah, então a jogada é a seguinte, meu amigo, ó. Tu não pode atacar o inimigo. É que nem a Guerra Fria dos Estados Unidos e da Rússia, tu lembra? Nenhum deles podia fazer absolutamente nada sob pena de ser acusado de ter provocado, né, incitado a guerra. Então o Bolsonaro sabe muito bem disso. Ele é militar das antigas, né, cara? Ele não é bobo. Então, assim, ó, por que que primeiras perguntas, tá, Clóvis? Por que que o Bolsonaro aceitou concorrer com um cara descondenado? Resposta. Porque a única forma de tu fazer o rato que se soltou voltar para a ratoeira é colocar o queijo ali. Então, o STF descondenou o Lula, ele preso por isso ele não vai ser mais. Né? Até porque o processo começando em Brasília, tem todo o trâmite até ele ser condenado. Ele já está com mais de 75 anos, ele não vai poder ser preso. Então vai ficar inócuo o processo. Só tem uma maneira de prender esse safado de novo, é fazendo com que ele vá para a cena do crime novamente. E a cena do crime é ele sendo candidato e fraudando o processo eleitoral. Ponto. Como destituir o STF se os senadores não tiveram coragem de fazer o impeachment? Simples. Fazer eles cometerem o crime dentro do processo eleitoral. Segunda pergunta. Por que Bolsonaro aceitou ir para o segundo turno se ele sabia o resultado do primeiro turno? E que ele ganhou e que houve fraude? Resposta. Se ele interpelasse e apresentasse as provas, ele invalidaria todo o primeiro turno e anularia inclusive as eleições, ou colocaria sob suspeição as eleições dos deputados, senadores e governadores que apoiaram ele e que foi maciça a vitória dele. Então ele aceitou ir para o segundo turno e fazer mais uma vez a comprovação, ou seja, a contraprova de tudo aquilo que aconteceu e como nós vimos se repetiu. O mesmo sistema fraudulento da eleição, dos dados da eleição, né? Em 70% o Lula ultrapassa e a curva é retilínea, decrescente para um e retilínea crescente para outro. Com esses dados e com essas provas, o que o Bolsonaro vai fazer? Bolsonaro simplesmente vai, já fez, né? Já apresentou para o Supremo Tribunal Federal e para o TSE toda essa documentação. Ele deu o prazo para o TSE se manifestar, sob pena de crime, né, dessas pessoas contra o Estado, contra a Federação, e guardadas as proporções, agora é a hora dos ratos, né, fugirem do navio. Quem puder se salvar vai se salvar. Acredito que o Alexandre de Moraes vai negociar a fuga dele, o exílio dele, alguma coisa assim para não ser preso, vai jogar na bunda do Lula, o Lula vai ser preso, vão invalidar as eleições, no caso vão impugnar a candidatura do Lula, vão invalidar para não poder diplomar ele, vão dar a vitória para o Bolsonaro. E a questão do povo na frente dos quartéis é outro checkmate dele. Ele está movimentando essas tropas, todos esses vídeos que tu mesmo me mandou, para quê? Para fazer um exercício de GLO, garantia da lei e da ordem. Porque no momento que for decretado isso, né, e se o STF não aceitar isso, ele vai determinar um estado de sítio, garantia da lei e da ordem, vai colocar os militares na rua, não para reprimir os manifestantes de verde e amarelo, mas sim para reprimir o MST, o MTST, a CUT, essa gentalhada toda que vai para a rua gritar. Eles vão para a rua fazer baderna. E aí o exército vai estar na rua para conter eles, porque eles são minoria, entendeu? Eles são a minoria. Então a cartada de mestre é essa, meu amigo. Só que tudo isso tem prazo, não pode ser feito de hoje para amanhã. Isso tudo é feito um passo após o outro, um passo após o outro. E depois disso, ele faz as informações, ele comunica oficialmente, como tu viu nos vídeos aí, as reuniões, as caras de poucos amigos, né, desses vagabundos do Supremo. E, cara, é a cartada de mestre para ele poder fazer aquilo que ele está dizendo, libertar o Brasil das injustiças, né, jogando dentro das quatro linhas. Desculpa o áudio extenso, mas era necessário para explicar isso.